A paz do Senhor, irmãos. Eu quero cumprimentar os membros de nossa igreja, também aqueles que nos acompanham de longe, até mesmo de outros países. No final deste culto, a pastora Hilda fará menção de quantas pessoas estão acompanhando, de quantos lugares. Estamos muito gratos a Deus, que apesar de vivermos dias de pandemia, nada nos impede de cultuar a Deus e andar nos seus caminhos. Uma pergunta muito importante de ser respondida nesses dias é: será que praga nenhuma chegará à minha tenda? Será que se essa praga chegar, eu posso ser imprudente? Será que as promessas de proteção de Deus me garantem de eu não ser contagiado? Será que praga nenhuma chegará à nossa tenda? Nós precisamos responder biblicamente esta pergunta, levando também em consideração como que o Senhor Jesus lidou com esta promessa na sua tentação do deserto, porque o diabo conhecia as Escrituras e citou o Salmo 91 para Jesus. Então, prosseguimos, nós vamos responder a pergunta: será que praga nenhuma chegará à minha tenda? Portanto, temos que ler a passagem do Salmo 91, do verso 9 ao verso 11. Verso 9 do Salmo 91. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça ou praga, doença, estão implícitos esses significados na palavra no original: desgraça, praga, doença, lepra, alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Olha, o Salmo 91 já começa a responder então à pergunta: será que praga nenhuma chegará à minha tenda? Logo de cara nós podemos responder: esta é uma promessa do Senhor para aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo. Essa é uma promessa de Deus para aqueles que se abrigam e que se refugiam nele. Ou seja, não é uma promessa automática, não é uma espécie de mantra, de simpatia. Tem a ver com o contexto de eu conheço a Deus, eu o amo, eu ando nos seus caminhos. Aí ele disse que mal nenhum te atingirá, praga não chegará à sua tenda, porque você terá a minha proteção e a proteção dos anjos do Senhor. O verso 11 diz: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito. É isso que Deus faz com todo aquele que anda com ele, que anda nos seus caminhos, se refugia nele. Ele protege com a sua presença e ele protege com os seus anjos. É uma promessa para o crente fiel. E nós podemos entender melhor essa promessa e a necessidade de Israel não tentar a Deus, não provar a Deus e não ser imprudente quando havia situações de contágios. Se nós olharmos para a história de Israel, há momento que Israel não é fiel, mas há momento que Israel é fiel. Evidentemente que quando Israel não estava sendo fiel, não estava se escondendo no esconderijo do Altíssimo, não estava se abrigando no abrigo e no refúgio do Senhor, estava em relacionamento com os Baalins, com os falsos deuses, falsas deusas, com abominações, pecados horrorosos, morais, sacrifícios de crianças nas suas feitiçarias. Claro que aí a praga chegava na tenda de Israel. Quantas vezes a praga chegou ali no deserto por 40 anos, ou serpentes, ou outra espécie de praga, ou lepra chegou na tenda de Israel, quando Israel
não se abrigou no Senhor como esconderijo e como fortaleza. Então ficou claro: se eu não tiver o Senhor como meu abrigo, refúgio, fortaleza, a possibilidade de ter praga na minha tenda é muito grande. Mas o assunto ele fica mais complexo, porque às vezes Israel estava em plena santidade, em plena comunhão com Deus, e algumas pessoas que não foram prudentes com a saúde, ou estavam doentes, leprosas, por causa de algum descuido de saúde. Naqueles dias, lepra era qualquer infecção na pele que podia contagiar outra pessoa. Então a pessoa estava com lepra, infecções da pele, podia passar para outras pessoas. Talvez porque foi imprudente com a higiene, talvez por causa de algum juízo de Deus. Neste caso, o leproso, que era contagioso, mesmo nos dias em que Israel era fiel e obediente, o leproso era colocado fora do arraial, porque o contágio pode atingir crente santo. E quando Israel era fiel e aparecia leprosos, por juízo de Deus, por descuido de higiene, infecções na pele, o leproso era colocado fora do arraial. Se o leproso se voltasse para Deus e buscasse a Deus, havia uma cerimônia na lei de Moisés, no livro de Levítico, em que o leproso podia ser curado, purificado, no manifestar do milagre, da bênção e do poder de Deus. Mas até que o leproso fosse curado, ele era ele era transmissor de infecção, e ele era colocado fora de Israel. Então a lepra chegava mesmo nos dias, a lepra, o contágio chegava mesmo nos dias que Israel estava sendo obediente e fiel. Neste caso, tinham que ser cuidadosos, eles tinham que manter o contagioso longe da sociedade. Nós estamos nos dias, meus irmãos, que nós temos uma coisa muito pior que lepra, muito pior que infecção da pele. Nós temos o coronavírus, esse Covid-19, que pode ficar 3 horas na plataforma de uma mesa, pode ficar 3 horas na prateleira de um supermercado. Segundo o artigo que eu li no jornal Estadão, pode ficar mais do que 3 horas num saco plástico de supermercado. Olha, não tem como eu colocar esse leproso fora do arraial de Israel se nós não formos cuidadosos com as medidas de proteção, e você sabe qual é: isolamento social. Estamos aqui na igreja, a igreja está vazia, tem 4 pessoas aqui longe uma das outras. Isolamento social. Passar álcool na mesa, fazer compras no supermercado com luva, porque apesar que temos a promessa do Salmo 91, não podemos ser imprudentes. Israel, mesmo quando era obediente e fiel, colocava o contagioso, o leproso, fora do arraial. Só que nós não conseguimos colocar coronavírus fora do arraial, a menos que nós sigamos as medidas de proteção. Portanto, isole o grupo de risco da sua família, mesmo dentro da sua casa, não se aproxime mais do que 2 metros ou 3, tampe o nariz, tampe a boca quando for espirrar, tenha zelo com os idosos, zelo com as suas crianças e zelo com você mesmo, porque a praga pode chegar porque alguém foi não higiênico, ou não foi cuidadoso, ou está debaixo de algum juízo de Deus. E o Israel santo colocava o leproso para fora do arraial, e você tem que colocar longe de sua vida o coronavírus, com toda a proteção, com todas as medidas de proteção. Seja assim muito zeloso
super contagioso que permanece em plataformas, em prateleiras por muitas horas. Seja cuidadoso. Para continuar respondendo à pergunta, será que praga chega até o meu arraial? Claro que eu tenho a proteção de Deus, claro que eu tenho a proteção dos anjos do Senhor, mas nós já aprendemos que não podemos ser imprudentes, não podemos provar ou tentar ou testar o Senhor com imprudências. Eu não posso falar porque Deus me protege, porque Ele me ama, então eu vou dirigir sem cinto de segurança. Ou então eu vou andar a 140 por hora na Castelo Branco. Se isso nós fizermos, nós estamos traindo riscos para nós. Mesmo crente santo pega gripe. Mesmo crente santo pode ser infectado. Mesmo crente que tem a promessa da presença do Senhor e da presença dos seus anjos, não pode ser imprudente. Não pode ser displicente com possibilidades de contágio. A pergunta que agora nós temos que fazer para nós mesmos: será que esse assunto fica mais claro ainda? Evidentemente que ele fica mais claro ainda. E ele fica mais claro ainda quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E foi ali que o diabo citou, num dado momento, o Salmo 91. E ali Jesus já nos ensinou que, apesar que a presença de Deus está conosco, a proteção dele e a proteção dos anjos, não podemos provar, testar ou tentar a Deus, não podemos ser imprudentes. Você já parou para pensar nesse jejum de 40 dias de Jesus? Uma certa ocasião eu jejuei 6 dias, quando eu era muito jovem, a saúde permitia, e eu emagreci 6 quilos. Mas sei de pessoas que ficaram perdidas numa mata 15, 16 dias e emagreceram mais de 15 dias. Você sabe que quando uma pessoa fica 40 dias sem comer, ela vira pele e osso. Está escrito em Mateus 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Será que Deus levou Israel para o deserto? Será que o Senhor, o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto? Será que Deus permite desertos entre nós? Será que o Senhor permitiu leprosos em Israel que tinham que ser colocados fora do contágio? Será que o Espírito Santo levou Jesus para um jejum que ele virou pele e osso? E você perguntará para mim: tem certeza, pastor? Eu tenho certeza. Porque nos anos 80, nos anos 90, irlandeses do grupo chamado terrorista IRA fizeram greve de fome e eles morreram em torno de 50 a 55 dias. Um jejum de 40 dias, a pessoa emagrece muito, vira pele e osso. Jesus estava somente tomando água. E ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. E ele abrigava no esconderijo do Altíssimo? Claro que sim. Será que Deus Pai era o seu refúgio? Claro que sim. O Senhor Jesus tinha tanta comunhão com o Pai, tanta comunhão com o Pai, tanta comunhão com o Espírito Santo, que ele é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade. Ainda assim ele foi para o deserto. Ainda assim, no meio do deserto, jejuando 40 dias, ele tinha a presença de Deus. E ele tinha, evidentemente, se precisasse, a presença dos anjos de Deus. Ainda assim, ele estava numa situação muito difícil. Então o diabo se aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele tinha todo o poder de Deus para fazer isso. Mas para você ter a proteção de Deus,
você tem que se abrigar no esconderijo do Altíssimo, o Senhor tem que ser o seu refúgio, e você tem que permanecer na vontade de Deus. Ele tinha poder de transformar pedra em pão, mas a direção de Deus Pai é: jejua 40 dias. Levado pelo Espírito Santo, jejuou 40 dias. Continuou refugiando-se em Deus Pai, em Deus Espírito Santo, e não cedeu à provação, à tentação do diabo de transformar pedra em pão. Veja que nós podemos sim participar de situações difíceis. Veja que na nossa sociedade pode ter sim contágio. Não podemos ser imprudentes. Deus está conosco. Ele está conosco, a proteção dele, a proteção dos anjos do Senhor. Aliás, Deus está conosco até no vale da sombra da morte. Deus está conosco. E nós precisamos continuar com ele, abrigado nele, no centro da vontade dele, mesmo quando a tentação for: não jejue. Quebra o jejum, ou então agora não ora, ou então agora não busca Deus. Eu estou tendo uma luta, eu estou tendo um deserto. Continua em Deus, sem nenhuma imprudência. As promessas de proteção de Deus não significam imprudências. Israel leproso fora do contágio, e você tem que se manter fora do contágio do coronavírus com todas as medidas de proteção. Então Jesus disse, aí o diabo fez uma segunda. O diabo disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. O Senhor Jesus deixou claro que o importante era continuar no abrigo do Altíssimo, segundo a vontade de Deus Pai. Aí o diabo levou Jesus para um lugar mais alto, e ele disse assim: se você é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Pasme, o diabo conhece o Salmo 91. Muitas vezes os crentes estão com a Bíblia aberta no Salmo 91, como se fosse amuleto da sorte. Não adianta só abrir a sua Bíblia na sua casa, no Salmo 91, se Deus não for o abrigo de sua vida, se o Senhor não for o seu abrigo, se Ele não for o seu refúgio. Só abrir o Salmo 91 não resolve nada. Confesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Espere no Senhor Jesus, somente nele para ser salvo, e espere no Espírito Santo para ter toda a vitória contra o pecado, contra a tristeza, contra a solidão. Espere em Deus. Faça do Senhor abrigo e refúgio de sua vida, e você perceberá que o Senhor está sempre com você, a sua proteção, os seus anjos. Mas você não tem autorização para ser imprudente com contágios. Israel não tinha autorização para ser imprudente com os contágios. Então o diabo levou Jesus no lugar alto do templo e disse: joga daí. E citou o Salmo 91, verso 11. Está escrito: ele dará ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão. Era como se o diabo estivesse dizendo, e nesses dias eu ouvi de alguns irmãos: praga nenhuma chegará à minha tenda, eu estou pouco ligando, Deus vai me proteger. Claro que praga nenhuma chegará à nossa tenda, mas não podemos testar a Deus, provar a Deus, ou sermos displicentes com as medidas de proteção. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus. Pode pular daí.
O diabo citou o Salmo 91 para Jesus: pode pular daí, ou a proteção de Deus vai, pode pular daí, os anjos vão te socorrer. Jesus poderia ter respondido desta forma: o farei de forma mais informal. Jesus poderia ter respondido assim: tá besta, tá achando que eu não sei que eu conheço a palavra? Não sabe que tendo o Senhor como meu abrigo, como o meu refúgio, Ele me protege e os anjos de Deus também? Mas não significa que o crente pode guiar sem cinto de segurança. Não significa que o crente pode guiar com pneu careca. Não significa que o crente não vai trocar as pastilhas de freio. Não significa que o crente vai entrar num ambiente de contágio sem medidas de segurança. Não significa que nós podemos ser displicentes com a segurança de nossa casa. Oh, Deus protege, não vou abrir, não vou fechar a porta. Deus protege, não vou iluminar a casa. Deus protege, não vou colocar nenhuma câmara de segurança. Não podemos ser displicentes. É isso que Jesus falou: olha, não é porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, não é porque Deus Pai é o meu abrigo e o meu refúgio, que eu posso sair pulando aí de prédio, que eu posso sair pulando aí das muralhas de Jerusalém ou de um lugar alto do templo, porque está escrito: não tentarás, não provarás o Senhor. E esse texto está no contexto que Deus havia levado Israel para o deserto e não tinha água. E sabe qual foi a rebelião de Israel? A rebelião de Israel em Massá, a rebelião de Israel era dizer: onde está Deus? Eu quero dizer uma coisa para você: Deus continua Senhor nos céus e na terra e soberano, cumprindo os sinais da volta de Jesus, e Jesus vai voltar em grande poder e glória. Deus está conosco no dia do avivamento, Deus está conosco no dia da cura e no dia do milagre, mas Deus está conosco também quando se trouxe alguma deficiência física, e Deus está conosco no vale da sombra da morte. Nunca pergunta onde está Deus, Ele está sempre conosco. Ele nos lavou e nos comprou com o sangue de Cristo, nós somos dele. Nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a aflição, nem a angústia, nem tribulação, nada nos separa do amor de Deus. Não é porque o Senhor Jesus, como eu e você, tinha as promessas de proteção de Deus, podia ter uma legião de anjos com ele, que ele ia saltar de um lugar alto. Não é porque Jesus tinha tudo isso e nós temos também, se abrigarmos no Senhor, se Ele for o nosso refúgio, não é por isso que Jesus ou nós vamos nos expor a contágios. Não é por isso que Israel podia então, o Israel temente a Deus, andando com Deus, tinha sua presença, não é por isso que Israel ia ter um leproso no meio de si, que tinha uma infecção, que não podia estar no meio daquela multidão, que tocou em Jesus. Quando Jesus disse: quem me tocou, ela morreu de medo, porque ela sabia que o contagioso tinha que estar fora, mas naquele caso ela foi instantaneamente curada. Te salvou, a tua fé te curou. Em outras palavras, ela deveria estar fora, ela seria curada fora, ela seria curada se ela tocasse em Jesus. Nós temos que estar sempre com Deus, mas não podemos ser imprudentes, nem podemos testar, provar ou tentar a Deus, pulando de um lugar alto, dirigindo com distância, fazendo alguma coisa que pode trazer doença ou contágio, principalmente esse coronavírus que é super contagioso e resistente. As grandes cidades do mundo hoje estão sendo fechadas.
Londres, Madrid, a Espanha inteira, a Itália inteira, a União Europeia inteira, a Argentina, Flórida, Califórnia, Nova York. O mundo não está fechando-se em casas à toa. E será que Deus está conosco? Claro que Ele está. Ele está até no vale da sombra da morte. Mas, por favor, não seja imprudente. Por favor, não diga, praga nenhuma chegará e eu estou pouco ligando com as medidas de segurança. Ou praga nenhuma chegará porque Deus está com você. Se você não tomar cuidado, você vai ser infectado. Se você estiver no grupo de risco, não vai ter aparelho para você respirar. Não há nenhuma desculpa para sermos imprudentes e Jesus entendeu. 91 significava Deus está comigo, os seus anjos estão comigo, porque eu estou com Deus Pai, o Deus Espírito Santo, mas não posso ser imprudente. Não é porque está escrito os anjos vão me proteger, vou pular do lugar mais alto do templo, ou então vou sair colocando a minha mão nas prateleiras de supermercado sem luva, ou então vou expor as minhas crianças e os idosos ao risco de vida. Essa igreja não está vazia hoje à toa. Nós poderíamos estar fazendo culto no ar livre, mas às vezes o povo não entende, um encosta no outro com menos de 2 metros, dá uma agonia, porque as pessoas não respeitam as medidas de segurança. Então achamos melhor, vamos fazer o culto online, não vamos ser culpados de transmissão de vírus perigoso, resistente, principalmente fatal para o grupo de risco, para as pessoas de mais de 80 anos, então super fatal. Deus nos ama, Ele está conosco, Ele nos protege, Ele está conosco até no vale da sombra da morte, mas não podemos ser imprudentes, não podemos nos expor a contágios, não podemos guiar o carro com displicência, não podemos fazer aquilo que não é saudável. Se o Senhor é o nosso abrigo e o nosso refúgio, nenhum mal chegará, me atingirá, nenhuma praga, doença, lepra, infecção chegará na minha tenda, mas eu não posso sair tocando as coisas contagiosas. Isso seria tentar o Senhor. Aí o Senhor Jesus respondeu ao diabo, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. O Senhor Jesus citava passagem no deserto, quando Israel duvidou que o Senhor estava com ele. Onde está Deus? Não tem água. Onde está Deus? Tem coronavírus. Deus, na sua soberania, está mandando os sinais da volta de Jesus, tirando o sinal de que o Evangelho chegará em todos os povos, em todas as línguas. Todos os sinais são horríveis. Quer seja guerra, rumor de guerra, fome, peste, sinais no céu, perseguição, vos odiarão, vos matarão em todas as nações, falsos cristos, fazendo sinais que, se possível, enganariam os escolhidos. Todos os sinais são horríveis. E os sinais horríveis estão dizendo, Jesus está voltando. Será que você se abriga no Altíssimo? Será que Ele é o seu refúgio, o seu abrigo? Ele estará com você, te protegerá até no vale da sombra da morte. Aliás, Ele te salva em Cristo, te dá vida eterna em Cristo, te ressuscitará na primeira ressurreição, para você ter um corpo igual a Jesus. Mas a tentação no deserto continuou. O diabo levou ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Num certo sentido, como príncipe do mundo, ele estava oferecendo reinos do mundo que vão passar, não tem valor nenhum, com valores que não são de Deus e do reino de Deus. Jesus, citando a Bíblia, disse para Satanás, retira, vai embora,
de um jeito mais formal: tá besta, tá pensando o quê? Eu não conheço a Bíblia. Está achando que tem promessas de proteção e eu vou ser imprudente? Está achando que tem promessas de proteção do anjo e da presença de Deus, dos anjos e da presença de Deus? Eu vou pular prédio? Está achando que eu vou colocar minha mão em qualquer lugar para pegar coronavírus? Está achando que eu estou importando com coisas passageiras? Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nos dias do coronavírus, se eu tenho alguma coisa para dizer, é essa: adore o Senhor, seu Deus, e só Ele preste culto. Nos dias de coronavírus, eu tenho uma palavra para dizer: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto ao Senhor, se abrigue no Senhor, faça do Senhor o seu refúgio. Sim, praga não chegará à sua tenda, desde que você também não seja imprudente, desde que você não seja displicente, com a sua imprudência, com a sua displicência, não adotando as medidas de proteção, infelizmente você vai ser contagiado. Eu fiquei triste essa semana várias vezes, quando eu via nos jornais cidades vazias, quando eu via o Vale da Bênção sendo esvaziado de projetos sociais, de alunos que não podem vir, de alunos que tiveram que ir embora, de projetos que foram fechados, de uma creche que foi fechado. Claro que tudo isso dá tristeza, mas é necessário para evitar um contágio. Enquanto isso, por favor, abrigue-se no Senhor, tenha o Senhor como seu abrigo e refúgio. Ele dará ordem aos anjos, Ele, com a presença dEle, vai te guardar, sim, mas não seja imprudente. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu convido você que está na sua casa, talvez alguns me ouvindo de lugares muito distantes. No ambiente de casa é meio informal, imagino eu. Talvez o gato subiu aqui, desceu ali, talvez o cachorro latiu, talvez o telefone tocou, mas eu quero convidá-lo a baixar a sua cabeça e orar, mesmo que o telefone toque, mesmo que o cachorro lata, mesmo que alguém buzine na rua. Vamos orar juntos esta oração. Concorde comigo, e outros pastores virão aqui ao microfone para orarem também. Senhor amado, nós somos humanos, às vezes nos apavoramos, sim. Podemos pensar em Esther, Mardoqueu, podemos pensar em Ezequias, podemos pensar em Josafá, podemos pensar numa igreja no livro de Atos, quando Pedro estava preso. Podemos pensar na tristeza dos irmãos que se refugiaram por todo o Império Romano quando Estevão foi preso. Podemos pensar nas lágrimas do rei Davi quando fugia de Absalão. Senhor, são dias de pânico, são dias de notícias de apocalipse. Morrendo por dia na Itália, somente ontem, quase 800 pessoas. E os mortos, infectados, continua crescendo o número diariamente, semana a semana. E pessoas estão sendo imprudentes. Muitas vezes elas dizem: sim, mas não entendendo que não podem ser imprudentes. Talvez mais ouvindo os jornais do que se refugiando no Senhor, no abrigo da Tua presença, no abrigo da Tua misericórdia, no abrigo do Teu amor, no abrigo do Espírito Santo de Deus, sem ouvir a Sua voz. Nós não entendemos direito o que está acontecendo, Senhor. Nós não gostamos de ver o comércio fechado, as ruas vazias, o Vale da Bênção bem esvaziado. Nós não conseguimos entender.
mas sabemos que aquele que se abriga no Senhor e tem o Senhor como refúgio, o mal não atingirá e praga nenhuma chegará à nossa tenda, e nós temos o Senhor conosco e temos os anjos do Senhor conosco. Agora nós oramos por sabedoria, Senhor, porque nós não podemos provar e nem tentar e nem testar o Senhor, nem murmurar, nem reclamar e nem dizer onde está Deus, e nem negligenciarmos as medidas de segurança. Dá sabedoria a cada um de nós, que sejamos sábios para isolar os nossos idosos, que sejamos sábios para isolar as nossas crianças, que sejamos sábios com as medidas de segurança. Temos o Senhor e a Tua presença, mas nós oramos por prudência e sabedoria. O diabo gostava de usar e gosta de usar a Bíblia fora de contexto. Que o Salmo 91 não seja desculpa para imprudências, para infecções, para transmitirmos doença e vírus. Dá-nos sabedoria, dá fé, dá alegria, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se refugia em Deus, tem a promessa da presença de Deus e dos anjos. Seremos sim protegidos, mas oramos para que não sejamos imprudentes. Oramos no poderoso nome de Jesus.